Muito bem, minha gente, vamos seguir aqui agora a falar com o outro convidado daqui de hoje. Não significa dizer que o Armando não vai falar também, porque o Armando fala de tudo, né? Não, fala de tudo. Né? Quem fala de tudo professor. não fala de nada. Ele é professor, fala de... Não, fala assim, você é um cara com propriedade para falar de muitas coisas. Mas estamos debutando hoje com o Félix Alves. O Félix Alves vai fazer com a gente aqui, vai ancorar o quadro Seja Leve. E com esse quadro Seja Leve, você já deve perceber que ele vai tratar de cuidar da sua alimentação, da sua condição física, da sua cabeça para você melhorar. E ele já está aqui com o desafio de transformar o azeitona numa ervilha. E ele vai levar, esse vai ser o case de sucesso do Instituto Seja Leve. Se ele conseguir já deixar a azeitona um chito, já vai ficar bom. Eu não disse que ele é sempre oportuno. Muito bem, bem-vindo, Félix. Pode falar com a turma aí à vontade. Olá, prazer. Estou iniciando aqui, primeiro dia. Vai ficar meio robótico agora. Vou ficar travado, robótico. Já sou, então vou ficar mais ainda. Aos poucos vou aprendendo com esses feras aqui. Ele vai ficando com esse joguinho de cintura de poste. Então, a ideia é aqui estar podendo compartilhar algumas dicas importantes, muito mais do que uma proposta de uma dieta ou de uma atividade física, que todo mundo já sabe o que fazer, né? É verdade. É trabalhar na perspectiva dos processos de autossabotagem, que nos faz fazer coisas que a gente sabe o que fazer, mas não consegue fazer, né? Então, trabalhar muito mais com as questões da mente, das emoções, do que propriamente com a dieta e a atividade física. Vamos compartilhar também algumas dicas, né? Eu quero poder ir, semana a semana, conhecer um pouco melhor da sua audiência, ver quais são as necessidades que eles têm. Eles vão interagir com a gente. Isso, de fato, saber como é que ele pode estar contribuindo. Mas a ideia de ser leve é muito mais de ser leve na balança, né? É ser leve das emoções, ser leve das suas atitudes, da sua mentalidade. Porque o que você muda por dentro, você muda por fora. Tem gente que é magrinho, mas tem um pensamento pesado, né? Muito pesado. Mas é verdade. É aquela pessoa pesada que ela chega no ambiente assim, ele pode ser um filé de borboleta, mas ele chega mas e chega deixa o ambiente ela traz a atenção pesado, né? Não é leve, né? É uma coisa legal. Eu posso dar um testemunho pessoal, gente, do trabalho do Félix, porque antes de tentar transformar o azeitona numa ervilha, ele está trabalhando comigo também nesse aspecto, porque eu sou o camarada mais desregrado, mais sem rotina alimentar, mais autossabotante que eu conheço em toda a face da Terra. Já mudamos algumas coisas. Né? Tem gente que toma Coca-Cola de manhã. Estou dizendo que eu sou. Aí, a partir do Félix, que tem tido cuidado de me chamar, me chama pela internet, eu interajo com ele pelo Facebook, pelo Zoom, e aí ele vai me dando algumas dicas, vai me orientando em determinadas coisas, eu já ando me sabotando menos, cuidando mais da alimentação, comendo menos à noite, reduzindo a ingestão de carboidrato, melhorando a qualidade da comida que eu ingiro, né? E isso já tem dado resultado. Primeiro, coisas simples. Já parei de sentir azia de manhã cedo, porque não comi tanto à noite, né? Mas eu brinco, sabe que eu brinco com todo mundo? É uma brincadeira teológica e nutricional. Perguntar a Deus o seguinte: Senhor, por que coisa ruim é bom e coisa boa é ruim? Porque normalmente a gente tem muito trato do gosto também, né? Você tem que se adaptar. Essa é a grande mudança. Exatamente. Mudar na sua cabeça, né? Para que coisa ruim seja ruim e a coisa boa seja boa. Pois é, e você falou assim, eu sou, né? Uma das grandes mudanças mais profundas que a gente tem que estar mudando é mudar o eu sou. Eu sou, nem eu era, não sou. Isso não faz mais não faz mais parte da sua identidade. Foi eliminado. Quando você muda a identidade, você muda os seus valores, muda as suas crenças e muda os seus resultados. Até porque nem só de pão viverá o homem, né? Então, essa é a mudança profunda que a gente quer fazer. Mas é uma coisa simples, né? As coisas poderosas são simples, a gente que complica, né? É verdade. Não quer dizer que não seja dolorosa, não que a gente não tem que pagar um preço, mas são percepções, perspectivas, né? Uma vez eu ouvi falar assim, toda ferramenta nova, quando posta em prática, parece mágica. Porque você não conhece. Imagina, quem diria que há 10 anos atrás você estaria falando com alguém pelo seu celular, vendo a imagem da pessoa, e não pagaria nada mais por isso. Se eu falasse 10 anos atrás, esse cara é doido, né? Agora, quando a gente traz as tecnologias que hoje a neurociência tem, para você entender como é que sua mente funciona, sem o charlatanismo, das invencionistas que tem por aí, é natural, sempre tem que fazer uma limpa, mas quando você tem novas perspectivas do seu funcionamento, você começa a encaixar algumas coisas, e mudanças profundas acontecem.
Com certeza. Só que parece mágica, mas não é. É porque você não conhece a E tecnologia. eu tenho sentido pessoalmente essas mudanças que têm me feito muito bem, porque só o fato de mudar determinados hábitos, né, já dá um ganho de qualidade de vida bastante relevante. E quando a gente percebe que a gente vai mudando esses hábitos, ganhando outros e se tornando mais saudável, você vai se gostando mais, tanto de si mesmo quanto do próprio comportamento que você vai adquirindo. Então você vai se retroalimentando em comportamento novo e ganhos. Eles vão alimentando você. Então você muda o novo ganho, você muda de novo um novo ganho, e isso vai te dando mais empolgação. E já assim, quando você começa a acessar essas questões, você começa a mexer na sua vida como um todo. Né? É verdade. É muito mais que emagrecimento, é muito Sim. mais que ser leve. A né? estima própria. Sua Né? vida começa a encaixar, várias coisas acontecem. E o coaching, por exemplo, ajuda você a entender algumas perspectivas. Mas você começa a entender coisas que, muitas vezes, trabalhar emagrecimento é trabalhar questões que estão anteriores a isso. Sua vida familiar, sua vida espiritual, sua vida relacional, Isso vida mesmo. profissional. Quando você encaixa essas coisas e começa a entender, porque muitas vezes a gente recorre ao alimento, porque quando você come alimentos com alto valor calórico, alto valor de gordura e açúcar, seu cérebro se alimenta de gordura e açúcar. Quando você come lá o sanduíche, ou o brigadeiro, ou a pizza, tudo vai virar a mesma coisa, você tem uma produção de um hormônio chamado dopamina, que dá aquela sensação de prazer e saciedade. É o que você usa no final do dia para recompensar aquele dia frustrante, aquele dia cansado. Quando você entende esse mecanismo, você consegue ensinar o seu cérebro a buscar esse prazer em outras fontes, você começa a se libertar da dependência da comida. Porque você pega um cara, bota o cara na dieta, aí corta tudo que ele tem de fonte de prazer. Ele sofre o dia todo e emagrece, mas a custa de quanta coisa. Quando chega a primeira oportunidade que ele tem de poder chutar o balde, porque ele pensa, final de semana eu vou aliviar, né? Porque ele precisa daquela dependência química. Então, aí aquele dia do muito lixo profundo. vira visita ao lixão. A volta na segunda é como Não adianta. estava antes. Né? Dia do lixo é a pior coisa que existe, porque quando você fala dia do lixo, porque no fundo você ainda não mudou. Porque ainda é, para você, foi o que ele falou, né? Que é bom, ruim, bom e ruim, bom e ruim. Você muda essa perspectiva, muda por dentro. Não é uma coisa que leva tempo, é uma questão de você acessar as áreas certas. E temos novamente, feito voltando isso. à questão teológica, fica a segundo estado pior que o primeiro. Fica. Eu tô passando justamente por um processo de emagrecimento. Eu estava com 132 quilos. Mas eu percebi na última vez que você já perdeu aí uns 3 gramas já. É ruim. Eu percebi. Eu hoje já tô com meus 112. Mas tá mais magro mesmo. Eu tava sentindo dores plantares muito fortes, elas sumiram. Acordar é mais fácil, até para se levantar é mais fácil. O dormir, você descansa mais dormindo. Então, assim, e eu sou daquele tipo sanfona. Já tive esse mesmo peso, fui para 86 e depois, justamente por questões voltadas à ansiedade, questões da vida, você acaba jogando na comida. Porque é químico, você exatamente. A gente não sabe disso, mas quando você come aquela comida que te dá prazer, que tem que ter alto valor de gordura e açúcar, a coxinha vai virar açúcar do mesmo jeito, essa produção de dopamina te dá aquela compensação de alívio. Enquanto o seu corpo fica viciado, quanto mais você come, mais você quer comer. Mas falando do efeito sanfona, passou Pedrão da CBRI, falou uma vez que ele somou até hoje, a gente já fez a cirurgia, agora já está estável lá, mas ele somou naquela data, já tinha perdido quase em torno de 1 tonelada. Tudo que ele já perdeu, ele foi somando. Perdi 80, depois mais 80, somando já deu 1 tonelada. Só que ele volta a ganhar, mas já perdeu 1 tonelada. Isso é verdade. É bacana. Agora, também a questão genética fala muito alto, não fala? Fala, mas assim, as pesquisas mostram hoje que o fator genético é 3% da questão do seu peso. É mesmo? É uma questão comportamental. Falta algumas questões de algumas doenças específicas, mas é uma grande questão comportamental. A vida que a gente vive hoje, a gente tem muito pouco tempo para a gente, né? É verdade. E essa pressão de gerar o capital para poder pagar as contas e ter uma qualidade. Hoje a classe média gasta muito mais que gastava. Você conhece muito mais que eu sobre isso. Você gastava antigamente. Então, você não tem tempo para você. Cada vez aí você não tem atividade física, você não tem tempo para comer e cada vez mais você vai criando aqueles hábitos. Seu corpo fica dependente disso, né? Agora, tem que entender o que está por trás disso, porque muitas vezes você está fazendo aquilo que tem um motivo por trás. É verdade. Então, é um processo de você estar se entendendo. A gente está fazendo um trabalho lá e buscando coisas lá na sua idade de 3 a 6 anos de idade, descobrindo coisas que não vendo hoje. Mesmo. Vamos buscando lá dentro, né? Esse cara foi me fazer lembrar o que eu comi aos 3 anos de idade. Rapaz, eu não consigo lembrar do que eu comi
Hoje de manhã, quando ele passou lá para me pegar, hoje de manhã eu não lembro o que eu comi, eu não sei nem se eu comi. Aí ele quer me fazer lembrar do que eu comi aos 3 anos de idade. Não vai ficar me lembrando. Agora, eu acho que também tem um pouquinho de praga nesse negócio aí de engordar. Porque você sabe o que acontecia? Eu olhava pro meu pai era gordo, né? Meu pai, na verdade, não era um gordão, ele tinha barriga, como eu também, muita barriga. E eu, na época, era atleta, né? Bonitinho, fininho, lindo. E aí o papai falava assim, não, come, Júnior. Então, eu falei, não vou comer não, papai, que eu não quero nunca chegar a ficar igual a você, que eu jamais vou ficar assim, porque eu sou um atleta. Eu fui pro alto, paguei a língua e tô desse jeito, né? É verdade. Acho que o fator praga também atrapalha bastante. Não, e tem uma coisa também, né? Você tá na rua. Hoje, as opções, e assim, a questão de uma boa alimentação, ela nos sugere, às vezes, um preço maior. Geralmente. Na rua, ela não é tanto, assim. mas é. Exatamente. Já mas foi mais. Aí você tem, no meio disso tudo, o tal do chinesinho lá da esquina. E aí tem a tal da promoção de R$3,50, um refresco e aquele salgado qual seja. Eu acho que você acaba se entregando não só por um objeto da sua própria atenção, mas como as oportunidades e facilidades que são os seus maiores. Família também, né? Eu me lembro que toda vez, quando eu decidi emagrecer, a família, antes de você decidir, ela te questiona porque você não emagrece. Depois que você começa a lutar, ela começa a ironizar essa tua primeira proposta. Não, mas e por outro lado, as pessoas sempre compra mais um pouco que não tem problema. Quer dizer, você vai ter que realmente tomar uma atitude que eu não tive. Radical. Que eu não tive e estou aprendendo até agora, mas é complicado. Você sabe que eu fico impressionado. Eu fico impressionado com o meu filho. Meu filho é extremamente disciplinado. Chega a ser irritante. Ele, diante de uma coisa assim que todo mundo está saboreando maravilhosamente bem, ele não fica assim olhando e negando, não. Ele simplesmente não se apetece mesmo. Coisas que normalmente ele comeria tranquilamente. Sabe por quê? Ele tem essa... O meu filho mais velho não toma refrigerante, foi uma decisão própria. Mas aí, olha que o leitor está falando, meu filho deve ser triste. O cara não come, só coisa ruim, né? Mas ele é extremamente disciplinado, impressionante. Só uma coisa que eu aprendi, eu fiquei chocado quando eu vi, as pessoas muito obesas são as mais disciplinadas. Porque para você chegar no peso que você tem, a sua disciplina... A luta é grande. Para comer o que não deve é maravilhosa. Não é brincadeira, é sério mesmo. Você percebe que você acaba mantendo aqueles hábitos, fruto dos seus hábitos, disciplina é hábitos, né? E aqui, falando o que você falou, assim, o que eu vim aprender com o tempo? Trabalho com isso, com emagrecimento há quase 15 anos, mas nos últimos 2, 3 anos comecei a trazer o coaching, da neurociência, a hipnose, essas coisas baseadas em ciência. Eu sou engenheiro de formação, né? Eu gosto das coisas bem ali, gosto de pesquisar. Então, baseado na ciência, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não tinha percebido antes. Primeira coisa, não adianta você ter informação, ela não te transforma. Você sabe o que fazer, mas gera mais frustração muitas das vezes. Claro. Aí você começa a criar hábitos, repetir processos. Mas enquanto você não mudar de você, olha só, o que é a grande questão? Todas as pessoas que eu entrevistei, perguntando para ela quais são os principais valores prioritários que regiam a vida dela, toda exceção, nenhuma delas estava entre os 5 primeiros a questão da saúde e o bem-estar, nenhuma. Ela pode ter mudado agora para mudar uma coisa para frente, mas não é. Não tem que juízo de valor se é certo ou errado. Mas característica. Que não está. Então, como não está entre as suas 5 primeiras prioridades, você não arruma tempo para ela. É verdade. Porque para você, vai para a rua, tem pouca opção de comida, é verdade. Mas se é a prioridade para você hoje, você prepara na sua casa. É verdade. E assim, parece que é gastar horas e gastar rir. Não é. Para você ter vida saudável, vai gastar 1 hora, 2 horas a mais na sua semana e você vai gastar talvez aí alguma a mais no seu orçamento. Não é tanta coisa. Lógico, quanto mais, melhor. Mas como não é prioridade... Batata doce é barato, né? Batata doce é barato. Frango é barato, mas tem várias coisas saudáveis, você pode comer. Chama comida de verdade, né? Parar de sair dos medicamentos e remédios e partir para isso. Mas é uma questão de valor. Agora, você tem que olhar na sua perspectiva, na sua balança e falar, ok, bom, eu não quero ter entre os 5 principais valores a questão de ter saúde. Qual a consequência disso? É isso. Tá a fim de pagar o preço? Beleza, então vai na paz, né? Tenha consciência. Mas se isso é uma dor que você olha para o espelho e você não gosta mais, você não tem disposição e você não aguenta as críticas,
Você tem que olha, E tem que e pagar é o uma preço, é vitória, isso aí. é uma vitória, assim, você recuperar as roupas que estavam dentro do seu É armário. verdade, é verdade. É uma economia formidável. Eu guardo todas, porque eu tenho o sonho de voltar a entrar naquelas E calças. são Vai, roupas. nós vamos. Vai lá. Eu dou todo incentivo para isso. Né? Eu estou trabalhando isso. Vamos lá. Minha gente, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Essa não! Essa não!